Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma quarta bizarra. O episódio de hoje, caso as irmãs Papin. Na década de 1930, um mórbido caso de homicídio chocou os franceses. As irmãs Papin mataram e mutilaram a patroa e sua filha na casa onde trabalhavam. As irmãs Christine e Leah Papin entraram para a história como um crime hediondo que causou repulsa entre os franceses. Na véspera do dia 2 de fevereiro de 1933, uma fria noite de inverno, elas mataram, desfiguraram uma mãe e uma filha. As vítimas faziam parte de uma família rica da cidade de Le Mans e contavam com as irmãs como empregadas domésticas em período integral. Christine e Leah tinham uma irmã mais velha, Emília, que deixou a vida pessoal de lado e entrou em um convento após passar anos alegando os abusos sexuais realizados pelo pai alcoólatra. É de se imaginar que as experiências vividas pelas irmãs durante sua criação assombraram as garotas ao longo da vida. Logo que atingiram a maioridade, Christine e Leah saíram de casa e arranjaram uma fonte de renda para que vivessem juntas: o trabalho doméstico. Foram contratadas pelo casal René e Leonie Lancelin, idosos residentes em Le Mans, que viviam com sua filha Genevieve. Os Lancelins possuíam uma bela casa e as irmãs supostamente estavam bem providas de comida, alojamento decente e pagamentos razoáveis para a época. As irmãs foram elogiadas por seu trabalho duro e dedicação para manter a residência dos Lancelin em ordem. Porém, Chris e Leah eram consideravelmente estranhas em seu comportamento. Ficavam grande parte dos dias reclusas em algum canto, quietas e concentradas entre si. Depois, alegou-se que as irmãs tinham um relacionamento sexual uma com a outra. Em geral, elas não falavam com os patrões durante os 7 anos de trabalho. Era Leonie que tinha uma fissura com limpeza impecável da casa e se comunicava com as irmãs. No dia do assassinato, Leonie e Genevieve voltaram de um passeio à tarde e encontraram a casa bem escura. Acontece que o fusível caiu devido ao uso do ferro de passar, de uma maneira que já havia ocorrido antes. Porém, o técnico chamado para o conserto não relatou nenhuma falha na máquina, fazendo com que os custos do profissional caíssem sobre Christine e Leah. E a coisa ficou feia a partir daí. Isso porque a situação toda deixou a Madame Leonie muito brava, como testemunhou depois uma das irmãs. Perturbada pela questão do ferro, a senhora se irritou com as irmãs Papin. A situação se intensificou e acabou culminando em Christine acertando a cabeça da patroa com um jarro pesado. Genevieve então partiu para cima de Christine para proteger sua mãe. Chris então reagiu atacando os olhos da filha. Com o correr dos fatos, a irmã mais velha instruiu a irmã mais nova a arrancar os olhos de Leonie. Leah realmente aderiu à ideia da irmã e arrancou os olhos da patroa com as próprias mãos. Enquanto isso, Chris corria até a cozinha para pegar utensílios como martelos e facas. Já num frenesi, as irmãs continuaram a mutilar os corpos das mulheres, gastando pelo menos 30 minutos nesses atos. Já mortas, a madame e a filha continuaram a ser marteladas e seus corpos destruídos, espalhando sangue por todo o cômodo.
Depois do momento de euforia, as irmãs Papin se lavaram, trocaram as roupas e retornaram a seus aposentos no sótão, trancando antes o local do massacre e todas as entradas da casa. Horas depois, o patrão René chegou em casa e arrombou a entrada, invadindo-a junto com a polícia. Em choque, encontrou sua esposa e sua filha mutiladas e ensanguentadas no chão. Enquanto isso, as irmãs estavam a salvo e tranquilas, nuas no quarto. Logo que a polícia as encontrou, elas admitiram o crime, sem demonstrar nenhum pingo de remorso. Depois, na audiência, as irmãs não souberam dar explicação ao ato. Com as investigações, chegou-se à conclusão de que as duas sucumbiram à condição de uma folie de loucura a dois. Eu não falo francês. Uma psicose compartilhada e retroalimentada, gerando paranoia, audição de vozes, autodefesa exagerada e comportamento sexual incomum. Provavelmente a psicose foi desencadeada pela raiva expressa pela Madame Lancelin. Outro fator levantado foi o fato de que Christine sempre dominou a relação entre as irmãs, enquanto Leia era absolutamente submissa a ela. Christine foi inicialmente condenada à morte, mas a pena foi reduzida à prisão perpétua. Já Leia recebeu uma sentença de 10 anos como cúmplice do crime. O momento da prisão fora bem dramático, com ambas se agarrando à mãe, e fora preciso usar a força para separá-las. Christine se recusou a comer e acabou morrendo de fome algum tempo depois. Já Leia saiu da prisão em 1943 e fora morar com a mãe, morrendo aos 70 anos de idade. O caso foi acompanhado por grandes nomes da França na época, como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que alegaram ser um caso de crise de luta de classes, e Jacques Lacan, que usou o ocorrido em suas análises sobre o comportamento cognitivo e psicanalítico do humano. Agora, vamos descobrir um pouco sobre o passado das irmãs. Apesar dos detalhes escandalosos do caso, a história das irmãs Papin é, sobretudo, uma história de sofrimento. Elas eram em 3, Emília, Christine e Leia. Já da mais velha Emília, pouco se sabe, apenas que ela foi abandonada em um orfanato. Christine e Leia foram as protagonistas do crime. Seu pai, Gustave Papin, era alcoólatra e agressivo. Sua mãe, Clémence Garry, uma mulher que não tinha vocação nenhuma para a maternidade. Clémence entregou Christine a uma cunhada para que ela a criasse. 7 anos depois disso, ela a retirou da cunhada e a internou no mesmo orfanato onde estava a irmã mais velha, Emília. Mais tarde, teve Leia, com quem repetiu esse mesmo padrão. Quando Christine completou seus 15 anos, sua mãe a tirou da instituição e a colocou para trabalhar como servente em casas de elite. E depois fez o mesmo com Leia quando ela completou seus 13 anos de idade. Os Lancelin eram uma família rica composta por pai, mãe e filha, como eu já havia dito, e acabaram contratando as duas irmãs Christine e Leia muito depois disso. As duas meninas tinham seu comportamento relatado de maneira exemplar durante os anos que se seguiram. Eram submissas, atenciosas e extremamente trabalhadoras. Não apresentavam nada de estranho que pudesse gerar uma preocupação. Mas o que você achou desse caso? Me conta aqui, eu quero saber tudinho da sua opinião. Mas por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é esse que tá aparecendo na descrição, @MoonlightEdition. E se você tá me ouvindo pelo Quai, é só entrar no meu perfil e clicar no íconezinho do Instagram, assim como tá aparecendo no vídeo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de deixar sua opinião aqui. E até amanhã.